Se você parar para pensar, você vai ver que a gente é condicionado o tempo inteiro, desde nossa infância, a imaginar que a gente só consegue ser feliz com pessoas à nossa volta. E eu não estou aqui para dizer que isso não é uma verdade, até porque a gente consegue aprender muito sobre nós mesmos com essas pessoas que a gente tem ao nosso redor, seja familiares, amigos, relacionamentos amorosos, mas também sobre a sociedade, as ideologias que muitas vezes a gente pode ou não acabar seguindo, toda essa parte mais social. E isso tudo realmente é muito importante. Eu não estou aqui para tirar esse mérito, mas eu estou aqui para trazer uma reflexão um pouco diferente. Quando a gente fala de solitude, quando a gente fala de silêncio, quando a gente fala de trilhar certa parte da nossa jornada sozinhos, a gente tende a pensar isso como uma forma negativa. A gente atribui um caráter de solidão e não de solitude, de exclusão social, até mesmo problemas psíquicos, emocionais, ao invés de olhar para isso como algo parte do ser humano, como algo inerente da nossa própria natureza. E o que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão um pouco maior acerca da importância dessa solitude e desse silêncio que a gente precisa ter em diversos momentos das nossas vidas. Eu sei que muitas das coisas que a gente constrói, elas têm esse acompanhamento de uma pessoa próxima a nós, seja um familiar que nos apoia no momento de dificuldade, um amigo, uma amiga, enfim, ou um relacionamento amoroso que te faz crescer em algumas questões pessoais. Mas aqui eu estou falando um pouco mais sobre esse outro lado, sobre essa construção que a gente tem que ter muitas vezes nas nossas vidas sozinhas. Essa construção que a gente precisa trabalhar com nós mesmos. Tá, mas como que a gente consegue transformar essa solitude e esse silêncio em incentivos para nosso crescimento? Primeiramente, a gente precisa entender que nós mesmos nos bastamos. E eu sei que isso é algo um pouco clichê de se ouvir. Você já deve ter ouvido por aí muitas pessoas falando sobre a importância de estar só e, mais do que isso, a importância de saber reconhecer a nossa própria companhia como algo 100% necessário e, mais do que isso, autorrealizável. E essa construção de pensamento, essa construção de ideal, ela parte muito dessa ideia de que sim, a gente necessita ter pessoas à nossa volta. Na verdade, até antes da gente nascer, a gente tem que ser grato pelas pessoas que vieram antes da gente, da nossa família, enfim, porque construíram a sociedade que a gente vive hoje. E também as pessoas que a gente tem hoje nas nossas vidas, né? Essas pessoas que fazem essa rede de apoio, que muitas vezes parece invisível, mas tudo que a gente tem hoje também é graças a essas pessoas. Mas se a gente também olha pelo outro lado, a gente vai entender que a gente precisa olhar para nós mesmos como uma companhia autossuficiente. A gente precisa depender um pouco menos da nossa felicidade a partir de fatores externos, de outras pessoas que não sejam nós mesmos. E para trazer isso na prática, eu sempre penso naqueles exemplos do Netflix versus o cinema, por exemplo. Quando a gente passa a virar essa chave de, em vez de ficar em casa olhando algo sozinho, a gente se comprometer com nós mesmos a sair de casa e ir olhar um cinema sozinho. Ou se você está a fim de conhecer um lugar, por exemplo, que você sempre quis ir, mas nunca pôde, por qualquer motivo que seja, você pegar sua própria companhia e ir conhecer esse lugar, e conhecer novas pessoas. Parece algo meio bobo, mas você começa a quebrar alguns paradigmas, você começa a se desafiar, a si mesmo em um cenário novo, com você lá sozinho num contexto que você não sabe bem como pode ser. Então essa autopercepção, esse entendimento de que a nossa própria companhia basta, ela está muito ligada ao nosso amor próprio. E o amor próprio não é simplesmente a gente se olhar na frente de um espelho e achar que a gente é bonito. Ele está muito mais ligado a um caráter interno do que ao que a gente vê do lado de fora. O amor próprio é justamente essa capacidade da gente conseguir estar em qualquer lugar, em qualquer contexto, seja dentro da nossa casa, num cinema, como eu comentei, num restaurante, seja qual for o contexto, e estar feliz e realizado de estarmos com a nossa própria companhia. Se a gente estiver com outra pessoa, vai ser muito bacana também. A gente vai conseguir trocar essas experiências que eu falei no começo do vídeo, a gente vai conseguir crescer, evoluir em diversas formas, o nosso lado pessoal, o nosso lado social. Mas se a gente conseguir entender que, independente de ter ou não uma pessoa do nosso lado para conversar, para se relacionar, a gente consegue curtir o máximo daquele momento, a gente consegue estar inteiramente presente naquela situação, a gente vai ter um ganho
gigantesco comparado à maioria das pessoas. O segundo passo é entender que a gente aprende muito mais sobre nós mesmos a partir desse silêncio que eu comentei. Esse silêncio, ele vai nos permitir um momento de introspecção que a gente precisa ter. E eu imagino, pelo menos eu acredito e eu tento trazer isso para minha vida, que pelo menos uma vez no nosso dia a gente tem que ter esse momento de reflexão, esse momento de pausa e de parar de ficar com a cabeça tão turbulenta para começar a olhar um pouco mais para dentro, ser algo um pouco mais intrínseco, a gente conseguir trazer, em vez de ter essa visão somente externa, de ficar se preocupando com os problemas que tem na nossa vida, que é humanamente normal, a gente precisa olhar para dentro também. A gente precisa ouvir um pouco mais o que as nossas emoções têm para dizer. E eu sei que no começo parece meio papo de guru isso daí, mas eu não quero que você saia daqui como um monge tibetano. A ideia aqui é que a gente consiga trazer um pouco mais para dentro essa voz que a gente tem dentro de nós, para conseguir aí sim atender essas necessidades que a gente muitas vezes nem entende que a gente tem. É só a gente pensar, se a gente olhar essas grandes personalidades, sejam políticos que conseguiram fazer um grande movimento político, como o próprio Martin Luther King, ou a gente traz para grandes empresários, atletas, essas pessoas de sucesso, essas pessoas que tiveram uma voz, que tiveram uma ideologia, que conseguiram transformar todo um cenário, elas com certeza tiveram diversos momentos, como tem vários relatos sobre isso, de olhar para dentro. Antes de eu conseguir falar para fora, antes de eu conseguir trazer para essas pessoas as minhas ideias, a minha visão de mundo, eu agrego primeiramente para mim mesmo. Eu olho para dentro, eu vejo o que tem dentro de mim que eu consigo trazer das ideias que eu ouvi, dos livros que eu li, da convivência que eu tive com as pessoas, de tudo que eu possa agregar como informação e transformar isso em algo novo e em algo poderoso. Então eu acredito muito que esse momento de silêncio ele nos traz essa força, esse olhar para dentro. Parece que a gente pode estar perdendo tempo no início de ficar meditando, olhando para dentro, mas na verdade a gente está ganhando algo gigantesco, a gente está trabalhando esse nosso subconsciente a se tornar consciente, a gente está fazendo com que esses pensamentos, essas ideias, essa criatividade que está ali adormecida na gente possa surgir. E isso é muito poderoso. E isso eu posso falar muito por experiência própria. Eu entendo que a minha vida começou a ficar um pouco mais organizada, vamos dizer assim, quando eu comecei a tirar poucos minutos do meu dia para fazer essas reflexões, para conseguir trabalhar um pouco mais o que está dentro de mim, que muitas vezes o meu racional não vai conseguir trazer. E eu estou aqui falando como uma pessoa extremamente racional. Eu tenho pensamentos turbulentos o tempo inteiro, eu fico pensando várias e várias coisas dos meus projetos, de formas que eu consigo impactar de verdade a vida das pessoas, o que eu preciso estudar para conseguir chegar nesse ponto que eu estou buscando. Esse canal do YouTube também é um exemplo muito grande disso, de o quão foi importante eu quebrar essa resistência de querer ter o canal perfeito, com a câmera perfeita, com um cenário perfeito e passar a executar. Então eu fico o tempo inteiro pensando nisso, nessas coisas do meu dia a dia, em algo que eu posso agregar de fato. E nesse meio dessa turbulência na minha cabeça, eu consegui trazer muito mais organização quando eu comecei a fazer esse movimento de olhar para dentro, quando eu comecei a fazer esse movimento de entender que as respostas que eu estou buscando no externo, muitas vezes elas estão no interno. Então, eu não sei se acontece com você também, mas muitas vezes a gente fica buscando respostas, soluções para os nossos problemas em livros, vídeos do YouTube, e claro, eles podem ser grandes aliados na nossa vida, eles podem, muitas vezes são grandes aliados, a gente pode ter mentores online, presencialmente, professores, enfim, pessoas que a gente admira, que vão nos auxiliar a chegar nesse caminho que a gente está buscando, mas a gente só vai ter, de fato, uma resposta concreta desses ensinamentos dessas pessoas e dessas informações que a gente absorve quando a gente começa a olhar um pouco mais para dentro. Então, meus amigos e minhas amigas, quando a gente começa a olhar o silêncio e a solitude como fatores positivos, como algo positivo e não simplesmente uma exclusão social ou algum tipo de problema na nossa psique, a gente vê que isso é inerente do ser humano. A nossa natureza também foi feita para esse lado introspectivo e não simplesmente para ter nosso lado social o tempo inteiro ativado, ter esses fatores externos o tempo inteiro martelando na nossa cabeça. A gente precisa ter esses momentos de reflexão, a gente precisa ter esses momentos de calmaria do nosso dia, porque são nesses momentos que a gente vai conseguir
reabastecer, né? Eu vejo assim, é a nossa mente, dar aquele descanso que a gente necessita e organizar os nossos pensamentos. Quando a gente consegue transformar esse silêncio que eu falei no segundo passo, com aquele primeiro passo relacionado à nossa solitude, ao nosso amor próprio, à nossa autorrealização, a gente se torna muito mais poderoso. A gente se torna muito mais capaz de lidar com diversos desafios que vão aparecendo na nossa frente. A gente vê que a gente é autossuficiente e que isso não quer dizer que a gente precisa virar as costas para as pessoas que estão na nossa volta. Pelo contrário, a gente precisa delas, mas a gente consegue entender que a gente consegue trilhar esse caminho de uma forma totalmente saudável, se a gente consegue ter essa visão. Bom, pessoal, esse foi o tópico do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se não é inscrito no canal, eu vou agradecer muito se você puder se inscrever. E se quiser comentar algo relacionado ao vídeo, vai ser um prazer atender vocês aí nos comentários. Muito obrigado e até mais.